Encerramos esta noite com as imagens mais nítidas já obtidas de Netuno, o planeta mais afastado do Sol no nosso sistema. No entanto, essas imagens não confirmam os modelos estabelecidos, mas sim revelam discrepâncias inquietantes. Netuno foi consolidado como um planeta gelado dinâmico, com ventos extremos e uma coloração azul distinta. As zonas com comportamento semelhante ao plasma e pontos de calor internos que não podem ser explicados pela fraca energia solar. As observações recentes revelam uma instabilidade temporal. O campo não é apenas desviado, mas mutável, reformando-se em padrões cíclicos desconhecidos até então. Essa configuração interna, se confirmada, exigiria não apenas uma reclassificação de Netuno, mas também uma reavaliação dos próprios critérios utilizados para modelar a formação e a estrutura dos planetas. Suas interações gravitacionais influenciaram diretamente o cinturão de Kuiper, perturbaram órbitas planetárias e talvez tenham contribuído para a ejeção de um quinto planeta gigante primitivo. Uma arquitetura interna exótica torna plausível que esses efeitos tenham sido mais pronunciados do que se pensava. Isso sugere um mecanismo gerador, o dínamo interno, fundamentalmente diferente de qualquer outro planeta do sistema solar. Se Netuno, um dos arquétipos dos gigantes gelados, desafia tão drasticamente os modelos aceitos. Isso exige uma revisão das metodologias de análise espectral, modelagem de atmosferas e estimativas de composição interna de exoplanetas. A ciência planetária, portanto, precisa de novos parâmetros de comparação, mais amplos e mais cautelosos, capazes de incorporar a possibilidade de estruturas internas complexas, dinâmicas e inusitadas. Então, os milhares de exoplanetas de tamanho semelhante detectados por missões como Kepler e TESS devem ser reconsiderados. Cada clique seu amplia o alcance de ideias que desafiam o senso comum, menos e isso importa. A suposição de que mini-Netunos compartilham composição e comportamento semelhantes a Netuno torna-se arriscada. A apresentação de Tyson não apenas altera nossa compreensão de um único planeta, mas impõe uma reflexão mais ampla sobre a fragilidade das certezas científicas quando confrontadas com novos dados. A ciência não é um conjunto fixo de verdades, mas uma prática de contínua revisão, alimentada pela capacidade de observar e reinterpretar. O que torna a ciência poderosa não é sua pretensão de certeza, mas sua disposição para se corrigir diante da evidência. E é justamente essa disposição que está em jogo diante das novas revelações sobre Netuno. Isso compromete diretamente avaliações de habitabilidade, classificação e processos evolutivos de sistemas planetários extrasolares. Isso indica possíveis processos físicos desconhecidos no interior de Netuno, com características que podem envolver até mesmo fenômenos de natureza quântica em condições de pressão extrema. Entre as hipóteses exploradas está a existência de gelos superiônicos, materiais que se comportam como sólidos e líquidos simultaneamente, nos quais a estrutura da água é parcialmente dissociada, formando um meio condutor eletrificado, embora sua massa esteja bem abaixo do limite necessário para iniciar fusão nuclear. A existência de calor interno substancial e estruturas dinâmicas incomuns o coloca em uma zona ambígua que desafia o atual paradigma binário da classificação astronômica. A ideia de que planetas surgem, evoluem e se estabilizam segundo uma sequência de etapas previsíveis está sendo questionada. A diversidade de tipos planetários, antes atribuída principalmente a variações de tamanho, massa e atmosfera,
pode agora incluir diferenças fundamentais de arquitetura interna, com efeitos profundos em seus comportamentos térmicos, magnéticos e climáticos. Isso pode obrigar a criação de novas categorias para objetos que não se encaixam confortavelmente nas definições tradicionais. Esse tipo de gelo, estudado até então apenas em laboratório, poderia explicar tanto os campos magnéticos quanto a produção térmica incomum observada, em vez de um núcleo metálico convectivo ou de hidrogênio condutor. Pode haver uma camada de gelo exótico, submetida a pressões colossais e transformações químicas capazes de gerar fluxos eletromagnéticos intensos. Isso reconfigura a origem da dinâmica atmosférica de Netuno. Os modelos anteriores atribuíam esses ventos a interações entre aquecimento solar desigual e rotação planetária. Agora, o impulso parece emergir de instabilidades internas, possivelmente alimentadas por transições de fase de materiais sob pressão. Tal fenômeno indicaria um sistema climático movido de dentro para fora, e não vice-versa, como ocorre com os planetas interiores. Isso implica um processo energético autônomo e profundo, que contradiz os modelos de termodinâmica planetária aplicada aos gigantes gelados. A Voyager 2, em sua breve passagem em 1989, forneceu dados visuais e espectrais que reforçaram essa imagem. Mas o que Tyson trouxe à tona foi uma reinterpretação radical dessas evidências, associada a descobertas recentes que sugerem uma complexidade interna, nunca antes considerada para um planeta dessa categoria. A órbita de Netuno não se comporta como previsto pelas leis de Newton. E isso levou Neil deGrasse Tyson a uma exposição pública que ressoou muito além da astronomia tradicional. Sua fala revelou não apenas uma série de anomalias observacionais, mas questionou de forma fundamental os pressupostos estruturais que sustentam a ciência planetária moderna. A apresentação, respaldada por dados do telescópio espacial James Webb e conjuntos interferométricos terrestres, expôs um retrato de Netuno que colide frontalmente com a visão estabelecida de um gigante gasoso externo, desde sua descoberta em 1846, baseada não em observações diretas, mas em inferências gravitacionais. A partir de irregularidades na órbita de Urano, segundo os dados apresentados, Netuno apresenta uma estrutura interna marcada por camadas instáveis e dinâmicas, rompendo a expectativa tradicional de um planeta estratificado por densidade e temperatura. Mais desconcertante ainda é o comportamento do campo magnético de Netuno. Essa hipótese é reforçada pela ideia especulativa de que Netuno contenha cavidades internas ou regiões parcialmente ocas, funcionando como câmaras de ressonância para energia eletromagnética e gravitacional. Se considerarmos que Netuno migrou de uma região mais distante após sua formação, a complexidade interna, agora proposta, pode sugerir que sua trajetória teve impactos muito mais profundos sobre o sistema solar. Adicionalmente, foram detectadas emissões de radioanômalas provenientes de regiões internas do planeta, com padrões de frequência que não se alinham às emissões atmosféricas tradicionais causadas por interações com o vento solar. Se esses gelos se movimentam em grandes correias de convecção, poderiam impulsionar correntes internas capazes de gerar ventos extremamente velozes, superiores a 2.000 km/h. É aqui que o impacto se expande para além do nosso sistema. A implicação disso é direta se estamos errados sobre Netuno. Podemos estar sistematicamente errados sobre os planetas mais comuns detectados fora do sistema solar. Outro ponto mencionado por Tyson, de relevância teórica, é a hipótese de que Netuno possa representar um estágio intermediário entre planetas e anãs marrons.
ou talvez uma categoria completamente nova de corpos celestes. Essa reclassificação também afetaria a maneira como entendemos a evolução planetária. E se está achando essa análise instigante, compartilhe com quem também se interessa por ciência real e inscreva-se agora para não perder os próximos conteúdos. A conclusão inevitável é que Netuno, antes considerado um planeta frio e silencioso, é agora percebido como um sistema dinâmico e complexo, talvez o mais intrigante do nosso sistema solar. A apresentação de Tyson não apenas altera nossa compreensão de um único planeta, mas impõe uma reflexão mais ampla sobre a fragilidade das certezas científicas quando confrontadas com novos dados. A ciência não é um conjunto fixo de verdades, mas uma prática de contínua revisão, alimentada pela capacidade de observar e reinterpretar. O que torna a ciência poderosa não é sua pretensão de certeza, mas sua disposição para se corrigir diante da evidência. As medições de campo magnético, por exemplo, são afetadas por inúmeros fatores ambientais e instrumentais. A inferência de estrutura interna a partir de padrões térmicos e emissões eletromagnéticas depende de hipóteses sobre a composição e comportamento da matéria em condições extremas, hipóteses que, enquanto corpos como Marte e a Lua foram extensivamente visitados por sondas, veículos e até mesmo missões preparatórias para a presença humana, os gigantes gasosos permanecem observados à distância. Trata-se não apenas de reconhecer uma complexidade inesperada, mas de admitir que os limites entre disciplinas científicas podem estar sendo desafiados. Ela obriga uma reformulação dos conceitos básicos sobre o que constitui um planeta, a distinção clássica entre sólido, líquido e gasoso já foi há muito relativizada em laboratório, mas o reconhecimento empírico de tais estados em escala planetária marca um divisor de águas. A ênfase tradicional em estudos aplicados e previsíveis pode ser contraproducente frente à necessidade de investigação em áreas onde os resultados são, por definição, imprevisíveis. A apresentação de Tyson foi um exemplo de como é possível traduzir descobertas complexas para o grande público sem sacrificar a profundidade conceitual. No entanto, esse modelo ainda é exceção. A tendência predominante de reduzir a ciência a curiosidades ou simplificações pode impedir que o público compreenda a verdadeira magnitude de descobertas como essa. O desafio é duplo: comunicar com clareza sem esvaziar a complexidade, e manter a ciência acessível sem transformá-la em espetáculo. Descobertas como as associadas a Netuno surgem não de metas estabelecidas, mas da disposição de observar sem preconceitos. Isso implica que o financiamento de ciência básica e exploratória, sem imediata aplicação prática, é não apenas justificável, mas essencial para o avanço do conhecimento. O fato de essas fases da matéria influenciarem diretamente os processos dinâmicos magnéticos e térmicos do planeta mostra que a arquitetura fundamental de um corpo celeste não é apenas uma consequência passiva de sua massa e distância ao Sol, mas uma construção ativa moldada por transições físicas que ainda estamos longe de compreender por completo. Comente aí embaixo. Como você imagina um planeta com estrutura interna caótica? Sua visão sobre o sistema solar mudou? Vamos debater juntos. Elas configuram uma transformação ontológica na maneira como concebemos os planetas, seus comportamentos e sua evolução. Netuno deixou de ser um ponto azul frio na periferia do sistema solar para tornar-se um laboratório cósmico de fenômenos ainda não classificados. Um enigma cuja decifração pode reescrever não apenas capítulos da ciência, mas sua própria lógica narrativa. Com isso, reafirma-se uma das mais antigas e profundas lições da ciência: os limites do conhecimento não são muros, mas horizontes em constante deslocamento. A astronomia planetária tradicional
raramente dialoga com a física de partículas ou com a mecânica quântica em seu nível mais profundo. Os livros didáticos, que ainda hoje ensinam uma versão simplificada e ordenada dos planetas, precisarão ser revisados, mas mais do que atualizações de conteúdo, será necessário repensar a maneira como se ensina a ciência, não como um conjunto estável de fatos, mas como um campo permanentemente sujeito à revisão, ao erro e à surpresa. Netuno, com suas anomalias, torna-se um exemplo didático da natureza tentativamente progressiva do conhecimento científico. Ensinar isso pode ser mais valioso do que qualquer dado isolado. Se, contudo, os estados de matéria detectados ou inferidos em Netuno envolvem fenômenos como supercondutividade, estados degenerados ou transições de fase quânticas. Isso exigirá uma integração mais profunda entre áreas historicamente separadas da ciência. A complexidade planetária, então, deixa de ser apenas uma questão de geofísica e passa a requerer uma abordagem transdisciplinar, que inclua desde física teórica até química de materiais extremos. A falta de missões orbitais ou de entrada atmosférica em Netuno significa que dependemos quase exclusivamente de observações remotas. A lacuna tecnológica se traduz em uma lacuna epistemológica, que se agrava quando os dados obtidos desafiam interpretações convencionais. Portanto, a resposta à crise conceitual provocada por Netuno não pode ser apenas teórica. Exige investimentos em novas missões que reduzam a distância epistemológica que ainda nos separa dos gigantes gelados. Como os gelos superiônicos podem estar apenas começando a ser testadas experimentalmente. Assim, a interpretação dos dados requer não apenas refinamento técnico, mas coragem intelectual para considerar alternativas fora do escopo das teorias dominantes. E é justamente essa disposição que está em jogo diante das novas revelações sobre Netuno. A ideia de cavidades internas ressonantes contraria a concepção tradicional de planetas como corpos progressivamente densificados em direção ao núcleo. No entanto, esse conceito não é apenas uma observação empírica, menos ele deriva de pressupostos físicos sobre compressão gravitacional, comportamento dos materiais e conservação de energia. Se Netuno desafia esses princípios, não se trata apenas de um planeta estranho. Trata-se de uma possível exceção que pode falsificar premissas tidas como universais. O desafio epistemológico aqui é imenso. Como lidar com anomalias que não podem ser integradas aos esquemas existentes sem destruir a coerência interna desses esquemas? Esse cenário leva a uma consideração ainda mais abrangente sobre os limites do conhecimento científico e os mecanismos institucionais e epistemológicos que moldam a pesquisa em astronomia. Por décadas, o entendimento planetário foi conduzido por modelos teóricos desenvolvidos a partir de um número limitado de observações empíricas. Tais modelos, embora sofisticados, muitas vezes carregam pressupostos implícitos que, uma vez enraizados, tornam-se resistentes à contestação. A surpresa provocada por Netuno é um exemplo emblemático de como esses paradigmas podem ser subitamente colocados em xeque. A comunidade científica, ao ser confrontada com evidências que não se ajustam às previsões, precisa reavaliar não apenas os dados, mas a estrutura conceitual que sustenta sua interpretação. O caso de Netuno revela o quanto a ciência planetária foi moldada por um otimismo estrutural. A suposição de que, com instrumentos cada vez mais potentes, seríamos capazes de ajustar os detalhes das teorias sem que isso exigisse uma revisão dos fundamentos. No entanto, os dados recentes apontam para um fenômeno inverso. Não são os detalhes que estão sendo ajustados, mas os próprios fundamentos que estão em disputa. Isso exige uma postura epistemológica mais flexível
e autocrítica, capaz de reconhecer que certos fenômenos talvez não possam ser descritos com precisão pelos modelos atuais, nem mesmo com mais dados. A realidade observada pode exigir novos instrumentos teóricos, tanto quanto novos sensores ópticos ou infravermelhos. Essa ruptura também expõe as limitações das metodologias de inferência em astronomia, sobretudo quando se trata de corpos distantes como Netuno, dos quais obtemos dados indiretos, fragmentados e interpretativamente ambíguos. A questão da parcial ociosidade ou oquidade interna de Netuno, por exemplo, levanta dilemas técnicos e filosóficos. Além disso, o caso de Netuno ilustra a simetria entre o conhecimento disponível sobre diferentes regiões do sistema solar. A possível presença de comportamentos de nível quântico nos processos internos de Netuno amplia ainda mais o escopo dessa discussão. Nesse contexto, a identificação de materiais exóticos como os gelos superiônicos em Netuno não é apenas uma descoberta exótica. Ao considerar essas implicações, não se pode ignorar o impacto institucional e pedagógico das descobertas. Essa reconfiguração conceitual da ciência planetária pode ter repercussões também sobre a maneira como se fazem políticas de financiamento para a pesquisa científica. Em paralelo, é necessário refletir sobre o papel da comunicação científica diante de descobertas tão disruptivas, e já que estamos explorando juntos essas fronteiras do conhecimento. Por fim, as descobertas sobre Netuno representam mais do que um avanço técnico. Elas configuram uma transformação ontológica na maneira como concebemos os planetas, seus comportamentos e sua evolução. Netuno deixou de ser um ponto azul frio na periferia do sistema solar para tornar-se um laboratório cósmico de fenômenos ainda não classificados. Um enigma cuja decifração pode reescrever não apenas capítulos da ciência, mas sua própria lógica narrativa. Com isso, reafirma-se uma das mais antigas e profundas lições da ciência. Os limites do conhecimento não são muros, mas horizontes em constante deslocamento. Esses termos apontam para uma transição de uma visão estática e compartimentalizada dos planetas para uma abordagem dinâmica e interacional. Em vez de imaginar um planeta como um objeto composto de partes fixas menos núcleo, manto, crosta, atmosfera menos, passa-se a concebê-lo como um conjunto de fluxos, de campos em movimento, de interações energéticas que ocorrem simultaneamente em múltiplos níveis. Essa mudança de paradigma aproxima a ciência planetária da física dos sistemas complexos e da teoria do caos, campos que até recentemente eram considerados periféricos nas ciências astronômicas. Embora Netuno em si não seja considerado um candidato à habitabilidade, a descoberta de estados exóticos da matéria em seu interior. A complexidade revelada em Netuno exige instrumentos que não apenas ampliem a resolução visual, mas que consigam captar variações dinâmicas de campo magnético, emissões eletromagnéticas, anômalas e alterações térmicas de curto prazo. Isso implica desenvolver sondas capazes de resistir a ambientes extremos e de realizar medições em escalas temporais muito mais curtas do que as missões anteriores. A aceitação de novos modelos muitas vezes é dificultada não pela ausência de dados, mas pela rigidez dos quadros teóricos e das carreiras acadêmicas que se sustentam sobre eles. A ciência moderna se constituiu sobre a crença de que o universo é compreensível, que as leis naturais são universais e que os fenômenos complexos podem ser explicados por modelos reducionistas. Novos vídeos com conteúdo intenso e crítico estão a caminho, e você não vai querer perder. As anomalias de Netuno não invalidam essas crenças, mas as relativizam. Mostram que o universo é mais estranho, mais instável e mais imprevisível do que os modelos convencionais previam. Isso não é um obstáculo ao conhecimento, mas uma oportunidade de renová-lo.
É nesse ponto que a ciência se encontra com a filosofia, no reconhecimento da ignorância como motor da investigação, na humildade diante do desconhecido e na coragem de abandonar explicações confortáveis em favor de perguntas mais profundas. A crise conceitual provocada por Netuno expõe essa tensão entre a necessidade de atualizar os modelos e o custo institucional de fazê-lo. Caberá às novas gerações de cientistas e aos setores mais críticos da academia liderar esse processo de revisão com honestidade intelectual e disposição para o confronto com o desconhecido. Além disso, será necessário repensar o tipo de dados coletados, não apenas imagens e espectros, mas também mapas dinâmicos de comportamento planetário em múltiplas frequências, bem como de processos internos de geração de energia não convencionais, levanta a hipótese de que mundos semelhantes orbitando outras estrelas possam abrigar zonas de complexidade química ainda não previstas. Simulações planetárias precisarão considerar múltiplos equilíbrios instáveis, acoplamentos não lineares entre camadas internas e retroalimentações entre variações magnéticas e fluxos materiais. Trata-se de um desafio que envolve não apenas maior capacidade de processamento, mas também um salto qualitativo na formulação das equações e na interpretação dos resultados. A ciência planetária, nesse novo contexto, se aproximará cada vez mais das ciências da complexidade, abandonando modelos deterministas em favor de modelos probabilísticos e adaptativos. Se as condições internas de Netuno geram dinâmicas térmicas, eletromagnéticas e materiais capazes de sustentar ciclos prolongados de instabilidade, então o mesmo pode ser possível em exoplanetas gelados, os quais, até agora, foram sistematicamente descartados como inóspitos. Essa abertura conceitual redefine o espectro de ambientes considerados relevantes para a busca de formas de vida, ampliando o escopo das investigações astrobiológicas. A repercussão das descobertas relacionadas a Netuno também atinge diretamente o modo como compreendemos a evolução do sistema solar em sua totalidade. Durante muito tempo, a ciência buscou ordenar a natureza por meio de categorias fixas que possibilitassem a comunicação e a generalização. No entanto, como mostram os casos recentes de Plutão a Netuno, os objetos celestes não se enquadram com facilidade nas gavetas conceituais criadas para eles. Isso não é apenas um problema terminológico, mas uma questão ontológica. O que define um planeta? É a massa, a forma, o comportamento térmico, a história de formação, a interação gravitacional, a composição interna? A multiplicidade de critérios possíveis revela que tais categorias são, em última instância, construções provisórias, sujeitas à revisão conforme novos dados emergem. A tradicional narrativa linear, segundo a qual os planetas se formaram em órbitas estáveis e seguiram trajetórias previsíveis desde então, perde força frente à possibilidade de que um dos corpos mais massivos do sistema tenha sofrido alterações significativas em sua estrutura interna ao longo do tempo. Se o universo é composto por estruturas que não se comportam de maneira regular ou previsível, então os modelos de formação estelar, de evolução galáctica e até mesmo de dinâmica cósmica precisam incorporar mecanismos mais robustos de adaptação e de resposta a variáveis incontroláveis. Netuno, nesse sentido, é apenas o primeiro de muitos corpos que podem obrigar a ciência a sair da zona de conforto das simulações previsíveis e enfrentar a realidade de um cosmos mais indomável do que o imaginado. Isso sugere não apenas instabilidade orbital em escalas temporais remotas, mas instabilidade estrutural, energética e física que continua em curso. Netuno pode, portanto, ser entendido
não como um resíduo frio de um processo formativo finalizado, mas como um sistema dinâmico em transição cuja própria identidade planetária talvez esteja em mutação. Essa hipótese levanta questões fundamentais sobre o papel da instabilidade e da não linearidade na formação e na persistência dos planetas. Por muito tempo, os modelos cosmológicos operaram com o pressuposto de estabilidade gravitacional, considerando perturbações como exceções transitórias ou ruído estatístico. As novas observações, no entanto, sugerem que a instabilidade pode ser constitutiva, que certos corpos celestes evoluem em regimes de fluxo contínuo, onde as estruturas internas e os comportamentos magnéticos não apenas variam, mas o fazem de forma intrinsecamente caótica. Isso desafia a ideia de que os planetas são entidades passivas, moldadas apenas pela gravidade e pela inércia. Em vez disso, emerge a possibilidade de que eles sejam, em alguma medida, sistemas autorregulados, com ciclos internos que alimentam e remodelam suas características ao longo do tempo. A introdução de categorias como camadas ressonantes ou zonas de plasma intermitente no vocabulário planetário não é apenas um adendo técnico, mas um indício de que os conceitos fundamentais da física planetária estão sendo redesenhados. Além disso, a eventual necessidade de reclassificar Netuno ou de inserir novas categorias intermediárias entre planetas e anãs marrons toca em um ponto central da epistemologia científica: a fragilidade dos critérios classificatórios diante da diversidade natural. Essa discussão se insere em um contexto mais amplo de revisão das grandes narrativas cosmológicas. Outro aspecto relevante diz respeito às implicações para a astrobiologia. Essa ampliação de horizonte também impacta diretamente a engenharia de futuras missões espaciais. Do ponto de vista teórico, essa mudança demandará o desenvolvimento de novos modelos computacionais que incorporem a possibilidade de estados não estáveis como norma. E não como exceção, essa mudança de paradigma, contudo, enfrentará resistência. A ciência, como toda a prática humana, é permeada por inércia institucional, cultural e epistemológica. Finalmente, é necessário considerar o impacto filosófico dessa reviravolta. Se você valoriza reflexões como essa, ative o sino de notificações agora mesmo. Novos vídeos com conteúdo intenso e crítico estão a caminho, e você não vai querer perder. Essa reorientação conceitual imposta pelas descobertas sobre Netuno exige um exame mais profundo sobre como a ciência constrói e sustenta consensos. Ela abala a confiança excessiva em estruturas previsíveis, que ainda orienta muitos campos científicos. No mundo físico, onde se supõe que as leis naturais operam de maneira uniforme e determinista, tradicionalmente, uma teoria científica é considerada válida quando é capaz de prever fenômenos observáveis com precisão. O desafio colocado por Netuno estende-se à astrofísica teórica, que se verá forçada a expandir seus modelos para incluir estados da matéria pouco estudados em contextos planetários. O comportamento dos gelos superiônicos, por exemplo, precisa ser compreendido não apenas em laboratório, mas em escalas planetárias, com interações complexas entre pressão, temperatura e composição química. Os modelos simplificados, embora úteis em estágios iniciais de aprendizagem, devem ser rapidamente substituídos por representações mais fiéis à realidade observada. Em um mundo marcado por ceticismo crescente, teorias da conspiração e desinformação, a ciência precisa reafirmar seu papel como um processo contínuo de investigação e correção. A disposição de rever modelos, admitir incertezas e explorar hipóteses antes consideradas marginais deve ser comunicada como um sinal de força, não de fraqueza. A ciência tradicional tende a considerar os planetas como estáveis em escalas de tempo humanas. Mas Netuno desafia essa suposição. As mudanças em seu campo magnético, em suas emissões de calor e em sua estrutura interna
ocorrem em escalas observáveis, mesmo que não imediatas. Isso significa que os planetas não apenas têm histórias, mas também têm presente e possivelmente futuro em transformação ativa. A dinâmica planetária deve ser entendida como um processo contínuo, não como um estado fixo. Essa concepção temporal mais fluida é essencial para interpretar corretamente os dados e para formular hipóteses sobre a evolução futura de corpos celestes. A ciência não é infalível, mas é autocorretiva. Se Netuno, um planeta relativamente bem estudado, ainda guarda tantas surpresas, que dizer dos exoplanetas detectados apenas por variações luminosas ou perturbações gravitacionais? Quantos desses mundos poderiam ser tão ou mais complexos do que Netuno? Quantas categorias ainda não inventamos para descrever as formas possíveis de organização da matéria e da energia em escalas planetárias? Essa ignorância radical, longe de ser desanimadora, é o motor que impulsiona a ciência. Saber o que não se sabe é o primeiro passo para descobrir o que pode ser conhecido. E nesse sentido, Netuno tornou-se um símbolo dessa busca sem fim por compreensão, ao mostrar como novas observações podem transformar nossa compreensão de um planeta inteiro. Netuno oferece um exemplo poderoso da vitalidade do método científico. Isso implica não apenas atualizar os conteúdos curriculares, mas modificar a própria metodologia de ensino. Por muito tempo, o foco esteve na busca por água líquida, por atmosferas habitáveis e por planetas semelhantes à Terra. Embora esses objetivos permaneçam relevantes, o caso de Netuno mostra que há muito a ser descoberto, mesmo em ambientes que, à primeira vista, parecem hostis ou irrelevantes. A singularidade de Netuno reside justamente em sua diferença. E essa diferença pode conter pistas fundamentais sobre a formação e a diversidade dos sistemas planetários. As agências espaciais precisam reconhecer isso e diversificar suas missões, ampliando os critérios de relevância científica. O foco deve deixar de ser a memorização de classificações estáticas e passar a enfatizar a análise crítica de dados, a construção de modelos e a avaliação de hipóteses em contextos dinâmicos. A educação científica precisa formar não apenas especialistas, mas pensadores capazes de navegar em um universo que se revela cada vez mais intricado. Isso exigirá um trabalho conjunto entre físicos, químicos e geofísicos, além do desenvolvimento de novas tecnologias de simulação computacional. A ciência planetária, nesse sentido, caminha para uma nova fase em que a cooperação interdisciplinar não é apenas desejável, mas essencial. Contudo, o caso de Netuno revela que mesmo teorias bem-sucedidas na previsão de certos comportamentos planetários podem falhar em detectar aspectos mais profundos ou complexos. Se tais cavidades atuam como amplificadores de certos tipos de radiação, há a possibilidade de que Netuno esteja emitindo sinais que ainda não fomos capazes de interpretar. Isso poderia incluir frequências eletromagnéticas que interagem com o meio interestelar de forma incomum ou padrões gravitacionais que influenciam corpos adjacentes de maneira sutil. A eventual identificação desses efeitos exigirá uma nova geração de instrumentos, capazes de captar não apenas intensidades, mas padrões temporais e espaciais mais complexos. Isso implica que a eficácia preditiva, embora importante, não é suficiente como critério único de validade. É preciso considerar também a capacidade explicativa, a abertura à revisão e a disposição para integrar fenômenos inesperados. Essa mudança epistemológica é sutil, mas decisiva. Ela redefine o que significa entender um planeta. A existência de um planeta com características que violam as expectativas padrão sugere que essas leis podem ter maior variabilidade do que se supunha. A heterogeneidade observada pode não ser exceção,
mas a expressão local de regularidades ainda não compreendidas. Esse reconhecimento obriga a ciência a revisar sua ontologia menos, isto é, suas suposições sobre o que existe e como existe no universo. O modelo científico predominante no estudo dos planetas é cumulativo. Novas observações complementam as anteriores, refinando progressivamente o entendimento dos fenômenos. Isso os aproxima conceitualmente de organismos ou ecossistemas, no sentido de que possuem uma lógica interna de funcionamento que não pode ser totalmente explicada por suas partes isoladas. Tal analogia, embora limitada, serve para apontar a necessidade de abordagens sistêmicas na astrofísica, substituindo o reducionismo clássico por uma epistemologia mais integrativa. Contudo, há momentos em que as anomalias acumuladas são tão significativas que o modelo existente se torna insustentável, o que Thomas Kuhn denominou de crise paradigmática. A situação de Netuno pode representar um desses momentos. Não se trata mais de pequenas correções em teorias existentes, mas da necessidade de uma reconstrução teórica que acomode fenômenos que até recentemente eram considerados implausíveis. A ressignificação de Netuno como um sistema autônomo, dinâmico e não inteiramente compreendido tem implicações que ultrapassam a astronomia. A presença de instabilidades internas, camadas de gelo exótico, comportamentos magnéticos erráticos e produção de calor não explicada indica que os planetas, longe de serem entidades concluídas e inertes, são sistemas energéticos em transformação contínua. Nesse novo cenário, torna-se necessário reavaliar também os critérios de validade das teorias. As implicações não param aí. Adicionalmente, o reconhecimento de Netuno como um planeta com potencial ressonante, dotado de cavidades internas e zonas de acúmulo energético, levanta hipóteses ainda mais ousadas. Essa complexidade crescente demanda também uma reformulação do ensino de astronomia. Outro ponto importante é o impacto da revelação sobre Netuno na percepção pública da ciência. Esse processo de transformação conceitual requer também a revisão de protocolos institucionais que definem as prioridades da pesquisa espacial. Também é necessário refletir sobre o papel do tempo em nossas concepções planetárias. A interrogação final, inevitável, é sobre o que mais está sendo mal interpretado no cosmos. Se Netuno, um planeta relativamente bem estudado, ainda guarda tantas surpresas, que dizer dos exoplanetas detectados apenas por variações luminosas ou perturbações gravitacionais? Quantos desses mundos poderiam ser tão ou mais complexos do que Netuno? Quantas categorias ainda não inventamos para descrever as formas possíveis de organização da matéria e da energia em escalas planetárias? Essa ignorância radical, longe de ser desanimadora, é o motor que impulsiona a ciência. Trata-se de reconhecer que a realidade observada pelos cientistas não é uma coleção de fatos isolados, mas um tecido dinâmico de interações, processos e transformações. Netuno não é uma exceção exótica a uma regra bem estabelecida, mas é precisamente esse desconforto que marca os momentos mais fecundos da história da ciência. A admissão de ignorância, longe de ser uma fraqueza, é um sinal de vitalidade teórica. A ênfase tradicional em cálculo, física clássica e programação precisa ser complementada por disciplinas que estimulem o pensamento não linear, a análise sistêmica e a capacidade de trabalhar com incerteza em um universo em que até os planetas do nosso próprio sistema solar nos surpreendem com comportamentos insuspeitos. Torna-se evidente o quão limitada é nossa capacidade de previsão e controle. Essa limitação, porém, não deve ser interpretada como derrota, mas como abertura. O cosmos revela-se não como um sistema mecânico a ser dominado, mas como uma alteridade radical a ser escutada,
observada e interpretada continuamente. Vivemos em uma era de crise ambiental, instabilidade política e incerteza existencial. A ciência, nesse contexto, pode parecer distante ou irrelevante para muitos, mas o redescobrimento de Netuno nos mostra que há ainda vastos territórios de ignorância a serem explorados, que o mundo é maior, mais complexo e mais surpreendente do que qualquer narrativa dominante. Isso pode ser fonte de angústia, mas também de esperança. Saber que não sabemos tudo, que há ainda mistérios por desvendar, é uma forma poderosa de resistir à arrogância e ao desespero. É uma maneira de manter vivo o espírito humano, de curiosidade, investigação e maravilhamento diante do cosmos. O papel da ciência, nesse contexto, não é o de oferecer certezas finais, mas o de sustentar um diálogo permanente com o desconhecido. Filosofia da ciência, teoria do caos. Modelos computacionais não deterministas e simulações probabilísticas devem ocupar um lugar central nos currículos. Se quisermos preparar uma geração capaz de lidar com a complexidade que Netuno simboliza, cada novo dado sobre Netuno é uma resposta parcial a uma pergunta que talvez nem tenha sido bem formulada ainda. O compromisso do cientista, então, não é com uma teoria definitiva, mas com a escuta atenta, com a observação paciente, com a formulação cuidadosa de novas questões. Essa postura exige tempo, humildade e disposição para o erro, qualidades raramente celebradas, mas absolutamente indispensáveis à prática científica autêntica. Reconhecer que Netuno ainda é, em muitos aspectos, um desconhecido radical é o primeiro passo para reconstruir nosso entendimento não apenas dele, mas de todo o sistema solar e, por extensão, do universo observável. Ele é um lembrete de que a própria regra pode ter sido construída a partir de evidências insuficientes ou de uma interpretação excessivamente linear da complexidade cósmica. O desafio colocado por Netuno exige a criação de novas metáforas conceituais, de novas formas de representar o que não pode ser imediatamente visualizado ou medido. Universidades, observatórios, centros de pesquisa e agências espaciais devem assumir a responsabilidade de promover uma ciência que não apenas busca resultados, mas que cultiva o pensamento crítico, a imaginação teórica e a abertura epistemológica. Isso implica repensar as métricas de avaliação científica, que hoje privilegiam a produtividade e a previsibilidade em detrimento da originalidade e da disposição para o risco. Netuno nos lembra que a ciência mais transformadora é, muitas vezes, aquela que não oferece respostas rápidas, mas que abre novas possibilidades de questionamento. As camadas internas ressonantes, por exemplo, podem ser entendidas como zonas de instabilidade energética que não obedecem a uma estrutura espacial fixa, mas que emergem e desaparecem segundo dinâmicas internas ainda não mapeadas. Representar isso exige mais do que gráficos, exige novas linguagens, novos modelos mentais, novas formas de pensamento espacial e temporal. O realismo necessário agora não é aquele que busca confirmação definitiva, mas o que aceita a provisoriedade como condição intrínseca da verdade científica. Saber o que não se sabe é o primeiro passo para descobrir o que pode ser conhecido. Ele rompe com a ideia de progresso cumulativo e linear e aproxima a atividade científica de uma dinâmica mais próxima da arte ou da literatura, feita de rupturas, revisões, reinterpretações e saltos de sentido. A revelação de que Netuno pode ser parcialmente oco, conter camadas de gelo superiônico, emitir padrões magnéticos móveis e ter um interior inconstante. Transformação equivale a uma mudança de gênero na narrativa planetária. O que antes era descrito em termos de estabilidade, solidez e previsibilidade, agora é contado em termos de fluxo, instabilidade e complexidade. E, nesse sentido,
Netuno tornou-se um símbolo dessa busca sem fim por compreensão. Essa compreensão ampliada e dinâmica de Netuno nos obriga a repensar a própria noção de limite em ciência planetária. Por décadas, a prática científica foi orientada por tentativas de estabelecer contornos claros entre o conhecido e o desconhecido, o explicável e o anômalo, o natural e o excepcional. Por mais sofisticados que sejam os instrumentos atuais, nenhum dado é neutro. Toda medição é orientada por um modelo prévio, por uma expectativa teórica, por uma pergunta formulada a partir de suposições específicas. Quando Netuno se mostra radicalmente diferente do que esperávamos. Isso não significa apenas que os instrumentos captaram algo novo, mas que as perguntas feitas anteriormente estavam limitadas por pressupostos incorretos ou excessivamente simplificados. O desafio, portanto, não é apenas técnico, é epistemológico. É preciso aprender a formular novas perguntas, capazes de abrir espaço para o inesperado. As novas descobertas desmontam esses binarismos. Netuno não apenas transgride os limites estabelecidos pelos modelos teóricos, como mostra que tais limites podem ter sido artificiais desde o início, reflexo mais da estrutura cognitiva e institucional da ciência do que da realidade observada. A fronteira entre ciência consolidada e hipótese emergente torna-se, assim, uma zona de tensão contínua onde a renovação do conhecimento é tanto inevitável quanto incômoda. Essa tensão se manifesta também na relação entre observação e interpretação. Essa reconfiguração da prática científica aponta para a necessidade de um novo realismo, mais complexo e menos dogmático. Esse novo paradigma tem consequências profundas para a filosofia da ciência. Esse deslocamento narrativo pode ser desconfortável para muitos setores da comunidade científica, especialmente aqueles acostumados a operar dentro de zonas de segurança conceitual. Essa reconstrução precisa ser conduzida com rigor, mas também com imaginação. Em termos práticos, essa necessidade de imaginação científica deverá refletir-se nas estratégias de formação dos novos cientistas. Mas talvez a implicação mais profunda dessa reavaliação de Netuno seja existencial. A metáfora do diálogo é especialmente apropriada aqui. Assim como em uma conversa genuína, não sabemos de antemão o que o outro dirá. A observação planetária deve manter-se aberta ao imprevisível. Nesse processo de escuta e revisão, o papel das instituições científicas torna-se ainda mais relevante. Por fim, é inevitável considerar o impacto ético e cultural dessas descobertas. Vivemos em uma era de crise ambiental, instabilidade política e incerteza existencial. A ciência, nesse contexto, pode parecer distante ou irrelevante para muitos, ao revelar que um dos planetas do nosso sistema solar ainda é radicalmente desconhecido em aspectos fundamentais. Somos confrontados com a evidência concreta de que nossa compreensão do cosmos é não apenas limitada, mas também construída sobre suposições que podem rapidamente tornar-se obsoletas, como realidades cuja identidade não está dada a priori, mas que se constroem em processos de longa duração, muitas vezes não lineares. Netuno, nesse contexto, não é apenas um planeta que desafia a ciência, é um exemplo paradigmático de como os corpos cósmicos são historicamente ativos, e não apenas geograficamente definidos. Tal concepção pode parecer radical, mas é precisamente o tipo de ruptura teórica que se faz necessário, quando o acúmulo de dados desafia as ferramentas tradicionais de interpretação. A ciência planetária não pode mais ser construída com base em analogias grosseiras com modelos anteriores. Se antes se tomava Júpiter ou Saturno como parâmetros para compreender Netuno e Urano. Hoje é evidente que essa estratégia simplificadora obscurece mais do que revela. Cada planeta precisa ser compreendido em sua singularidade,
o que significa, na prática, adotar um modelo que permita a coexistência de comportamentos distintos, composições inesperadas e dinâmicas internas não previstas. A maior parte dos exoplanetas detectados até hoje se enquadra na faixa de tamanho e massa similar à de Netuno. E a suposição de que compartilham suas características estruturais pode ter levado a generalizações prematuras. O uso de grandes bancos de dados e técnicas de aprendizado de máquina pode ajudar a detectar padrões que escapam à análise convencional. Mas isso só será frutífero se acompanhado de uma postura crítica em relação aos pressupostos embutidos nos algoritmos. Netuno nos ensina que as exceções não são apenas ruídos, mas pistas de novos paradigmas. Portanto, a inteligência artificial aplicada à astronomia precisa ser treinada, não apenas para reconhecer regularidades, mas também para valorizar e identificar anomalias, algo que exige um desenho algorítmico mais sofisticado e uma concepção mais aberta de ciência de dados. Se Netuno não é o que se pensava, então o mesmo pode ser verdade para os milhares de mundos distantes que vêm sendo catalogados. Isso implica que estamos apenas no início de uma longa jornada de reconceituação, em que cada novo dado pode obrigar uma revisão geral das categorias planetárias. Isso requer um novo tipo de universalidade científica, não mais baseada na redução à semelhança, mas na capacidade de acomodar a diferença. Essa constatação exige uma revisão do discurso de autoridade científica tradicional, que frequentemente se apresenta como portador de verdades estáveis, e exige, em seu lugar, uma ciência que assume a precariedade de suas próprias estruturas conceituais. Elas nos obrigam a reconsiderar nossas premissas, a revisar nossos métodos, a ampliar nosso vocabulário conceitual e a aceitar que o conhecimento é sempre parcial, situado e aberto à transformação. Netuno, nesse sentido, não é apenas um objeto de estudo, é um espelho da ciência contemporânea, menos um reflexo de seus limites, de suas potências e, sobretudo, de sua capacidade de se reinventar diante do inesperado. Por muito tempo, a ciência moderna se apresentou como sucessora da filosofia, oferecendo respostas precisas e testáveis em substituição às especulações metafísicas. No entanto, diante de um planeta que desafia os próprios critérios de descrição e análise científica, torna-se evidente que a reflexão filosófica continua indispensável. Questões como o que é um planeta, como construímos categorias científicas, qual o papel da ignorância na produção do saber, não podem ser resolvidas apenas com novos dados. Elas exigem uma abordagem filosófica rigorosa, capaz de contextualizar, questionar e ampliar os horizontes da investigação científica. O caso de Netuno evidencia que dados não são simples representações da realidade, mas produtos de interações entre instrumentos, teorias e observadores. Trata-se de um chamado à transdisciplinaridade, não como moda acadêmica, mas como necessidade epistemológica diante da complexidade crescente dos objetos investigados. Assim, o estudo de Netuno pode funcionar como modelo para outras áreas do conhecimento, que também enfrentam o desafio de compreender sistemas complexos, dinâmicos e não linearmente organizados. O telescópio espacial James Webb e os novos conjuntos interferométricos terrestres não apenas ampliaram a resolução dos dados disponíveis, mas também revelaram padrões que antes permaneciam invisíveis. Isso evidencia a tese de que a ampliação do conhecimento científico depende tanto do desenvolvimento tecnológico, quanto da disposição conceitual para revisar suposições anteriores. Instrumentos mais poderosos não são suficientes por si só. É necessário também
um arcabouço teórico flexível, capaz de integrar e reinterpretar aquilo que esses instrumentos revelam. A interpretação de que o campo magnético do planeta se comporta de maneira errática, ou que existem camadas internas ressonantes de material desconhecido. É uma leitura que só se tornou possível a partir de determinados avanços tecnológicos e de certas perguntas teóricas. Isso reforça a ideia de que a realidade não é revelada diretamente pelos dados, mas construída em processos interpretativos mediados por paradigmas, interesses e capacidades tecnológicas. Mas o redescobrimento de Netuno nos mostra que há ainda vastos territórios de ignorância a serem explorados, que o mundo é maior, mais complexo e mais surpreendente do que qualquer narrativa dominante. Em vez disso, a imagem que emerge é a de um corpo celeste em permanente reorganização, cuja composição, comportamento térmico e estrutura magnética escapam às classificações atuais. A consequência direta é a percepção de que a estabilidade, enquanto conceito organizador do entendimento planetário, talvez não seja a norma, mas uma exceção ou uma ilusão gerada pela observação limitada e pelos modelos estáticos. Isso pode ser fonte de angústia, mas também de esperança. Saber que não sabemos tudo, que há ainda mistérios por desvendar, é uma forma poderosa de resistir à arrogância e ao desespero. É uma maneira de manter vivo o espírito humano de curiosidade, investigação e maravilhamento diante do cosmos, dentro dessa perspectiva ampliada. As implicações do caso de Netuno se estendem para além das fronteiras do conhecimento astronômico e alcançam a maneira como a sociedade compreende sua própria posição no universo. A ideia de Netuno como um planeta em constante transformação interna também nos obriga a reconsiderar o conceito de estabilidade planetária, frequentemente associado à previsibilidade, ordem gravitacional e uniformidade física. Esse deslocamento tem consequências ontológicas. Ele exige que vejamos os planetas não como objetos fixos em categorias definidas, mas como entidades em devir. Essa perspectiva também lança nova luz sobre a natureza dos dados científicos. Dentro desse cenário, o papel das ferramentas de observação científica torna-se central. Esse ponto nos conduz a uma outra dimensão da questão: a estreita dependência entre teoria e observação. Ademais, o reconhecimento da complexidade de Netuno reabre o debate sobre a relação entre ciência e filosofia. A partir dessa constatação, pode-se argumentar que Netuno, ao resistir às classificações atuais, nos oferece uma oportunidade única de integrar saberes diversos físicos, astronômicos, filosóficos, computacionais em um esforço comum de interpretação. Esse modelo pode ser particularmente fecundo para o campo dos exoplanetas, que enfrenta dilemas similares. Nesse contexto, torna-se estratégico revisar também os métodos de análise estatística em astrofísica. Com isso, chegamos a uma conclusão provisória, mas essencial. O verdadeiro significado das novas descobertas sobre Netuno não está apenas no conteúdo empírico revelado, mas no efeito reflexivo que produzem sobre a própria ciência.